Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um podcast. Sou Suelen Sequinel e estou com a doutora Júlia Abril. E nós vamos falar de um tema muito importante, que é a saúde bucal na infância. Quando a gente fala saúde bucal na infância, mas quando que inicia o cuidado com a saúde bucal? Inicia antes de ter os dentes, ao longo dos dentes de leite, ou espera-se os dentes permanentes, né? A vinda desses dentes para começar um cuidado, buscar um especialista. Isso com certeza, né? Você que está nos ouvindo, se tem filhos, sobrinhos, deve gerar essas dúvidas, essas curiosidades. Então, a doutora Júlia vai estar nos esclarecendo hoje. Doutora, muito obrigada por estar aqui hoje, trazendo esse conhecimento, né? Porque gera dúvida. Eu tenho dúvidas, não tenho filhos, mas tenho muitas dúvidas. Então, meu muito obrigada. Vou pedir também para você se apresentar. É um prazer estar aqui, porque eu amo falar sobre o que eu faço, é a minha maior paixão, então eu acho que vai ser uma conversa ótima. Eu sou odontopediatra, né? Sou cirurgia dentista, especialista em odontopediatria. Eu sou idealizadora e fundadora da Clínica Apego, aqui em Campo Largo. E que, por sinal, gente, é uma clínica maravilhosa. Então, se você não segue a Clínica Apego, siga, curta as páginas lá, acompanha, porque é uma clínica que eu vi, foi fundada assim com muito tanto amor, é uma clínica multidisciplinar e a gente conta hoje com um pediatra maravilhoso, o Dr. Haroldo e o Dr. Rodrigo Apolinário. Então a gente tem um corpo assim de especialistas, psicopedagogo, psicólogo, fono. Então nesse olhar integrado para a criança mesmo, foi tudo pensado, imaginado e desenhado assim com muito, muito carinho para as famílias, para a gente receber essas famílias. Então, por mais que a gente vai falar hoje sobre saúde bucal, a clínica é uma clínica multi-integrada, que traz todas as especialidades. Então, além de você levar seu filho para uma consulta odontológica, né? Você tem também conta com outras especialidades. E quem não conhece o Dr. Haroldo em Campo Largo, Não, é um pediatra excelente. A gente tem muito orgulho de ter ele na nossa equipe, muito mesmo. Que legal. Então, pessoal, vamos às dúvidas, vamos às curiosidades. E surge ali a primeira dúvida, a primeira curiosidade. A criança nasceu, não tem dentinho ainda, tá tudo lá sem nada. Inicia-se um processo de higienização, porque só tem o leite mesmo, leite materno, sim. Né? Precisa desse cuidado? Hoje a gente já tem evidência suficiente para saber que a gente não precisa fazer higiene antes do primeiro dente. Então, a gente começa a partir do primeiro dente, já com escova de cerda, pasta com flúor, mas antes desse primeiro dentinho surgir, a gente já tem evidência suficiente que não precisa. Antes, os estudos ficavam um pouco controversos entre fazer uma higienização por causa do leite materno ou por conta da fórmula. Hoje a gente já sabe que não tem necessidade de ser realizado. E é uma escova própria, uma escova, como você falou, uma escova de cerda. Isso. Hoje tem no mercado algumas escovas de silicone que começaram a aparecer nos últimos meses, assim, sabe? Só que a gente sempre vai para a escova de cerda, que é o que realmente remove placa. Então, desde pequenininho, aquela escova menorzinha que a gente encontra na farmácia, no mercado, só que tem que ter cerda e a pasta com flúor, que a gente também tem evidência suficiente que precisa ter o flúor mesmo desde o primeiro dentinho, né? Porque antes tinha isso de, usa o flúor só depois de 5 anos, ou quando a criança aprender a cuspir, ou a gente já sabe que não, que é flúor desde o primeiro dentinho, uma quantidade menor, mas precisa ser colocado. E quanto? A pontinha, talvez, da escovinha? Isso, a criança vai crescendo, a gente vai aumentando a quantidade. Mas se a criança engole aquela pasta, coloca como se fosse um grãozinho de arroz mesmo, só suja, né? Mas tem que usar essa com flúor. E essa escovação, ela vai fazer a cada mamada, a cada alimentação da criança? Depende da criança e depende muito do contexto, assim, sabe? Eu falo muito isso no consultório. A gente não tem uma regra, porque 3 escovações por dia, 4 escovações por dia, é muito relativo. Então, a gente tem que ter sempre um equilíbrio entre o consumo de açúcar da criança e o tanto de escovações. Então, a gente sempre tenta pensar no contexto familiar. Então, se aquela criança consegue fazer escovação 3 vezes ao dia, os pais conseguem se dedicar àquele momento para fazer 3 vezes ao dia, então a gente faz 3 vezes ao dia. Se a criança não consome tanto açúcar, não tem sacarose na alimentação e só consegue fazer à noite, tranquilo, não tem sacarose. A gente tem que ter um equilíbrio sempre entre açúcar e escovação. Um adolescente é mais velho, ele consegue
consegue fazer, tem a destreza de escovar, tem essa rotina de escovação, então vai escovar sempre após a alimentação. Então, depende muito do contexto familiar. O que a gente tem que focar sempre é o equilíbrio entre açúcar, quantidade de açúcar que a criança come e a quantidade de escovação que ela faz. Tem que estar sempre equilibrado. E, claro, a criança não vai conseguir engolir, não vai conseguir soltar aquela saliva, vai engolir. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Isso pode? Com a pasta? Isso? Sim. Isso. Por isso a quantidade menor, tá? Então, assim, tem que ter flúor, só que tem que colocar aquele grãozinho de arroz. E a criança pode engolir normalmente aquela pasta, desde que não seja uma quantidade muito grande, sabe? A gente sempre fala isso do flúor, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, se tu coloca pouco, não tem problema. Mas, obviamente, a criança não pode comer 3 tubos de pasta. Então, tem toda essa questão do equilíbrio. Certo. E quando que deve buscar uma consulta com o odontopediatra? Já antes de nascer os dentinhos, ao longo, porque pode ter cárie, não tem? Como que é? A gente tem 2 momentos, assim, eu sempre falo 3 momentos, na verdade, porque tem o pré-natal odontológico, que é pouco, que a gente não vê tanta procura, mas existe, é necessário, que é quando a mãe vai no dentista antes daquela criança nascer. A gente faz todo o cuidado, toda a prevenção, tanto de saúde bucal dela, quanto da criança que vai nascer. Instruindo, dando esse conhecimento que você está trazendo aqui. Exato. E aí a gente, é uma consulta mais de conversa, sabe, que rende muito e faz toda a diferença quando a criança já nasce e a mãe sabe instruir, sabe pensar na amamentação, na dieta, na higiene. Então, esse é um primeiro momento, assim, consulta do odontopediatra. O segundo momento é quando a criança ainda tem os dias de vida, que aí a gente auxilia na amamentação, porque o odontopediatra tem um papel fundamental para o acontecimento da amamentação, assim como a consultora, a fono. Então, a gente faz também essa análise de estruturas, de língua, de como está sendo a amamentação, de como está sendo efetiva ou não. E aí ajuda a mãe a poder fazer aquele momento, assim como todos os outros profissionais, né? Inclusive, a gente está no Agosto Dourado, né? Que é o mês de incentivo à amamentação. Então, a gente entra como um auxiliar disso. E aí, um terceiro e último momento é no primeiro ano de vida, que aí sim, de fato, a gente vai ensinar a escovar, a gente vai mostrar qual pasta, qual escova, quantas vezes ao dia, vai falar sobre dieta, vai falar sobre hábitos, sobre chupeta, mamadeira, tudo que introduz, assim, não só questão de dente, né? Uma questão de desenvolvimento ósseo da criança. Daí a gente conversa com os pais. Então, eu acredito que sejam os 3 momentos mais importantes, assim, do primeiro contato. E com relação à questão de doces, né? A gente vê que, às vezes, os pais, né, trazem muito essa questão, crianças, às vezes já nascem, cada vez mais tendo uma conscientização dos pais, eles vêm evitando refrigerante, doce, mas ainda existe também uma parte que às vezes não consegue ter esse controle, até mesmo que as crianças às vezes não ficam hoje em dia só sobre os olhos dos pais. Sim. Então, um contexto familiar inserido junto, né? Sim, tem. Eu falo pelos meus pais que cuidam dos netos, né? Os meus sobrinhos, ali não tem muito assim essa questão, né? Eles fazem esse papel dos avós, né? Mesmo. De agradar, né? E como que é? Quais cuidados devem ter? Assim, a gente tem hoje, dentro do consultório, eu acho que é o desafio maior da odontopediatria. Então, a cárie na infância, ela é a doença mais frequente. Então, de todas as doenças que uma criança tem, a cárie é a mais comum, então a prevalência dela é maior. Então, a gente tem muita cárie na infância. E tudo isso é por conta do consumo desenfreado de açúcar, sabe? Então, a gente, apesar de a gente ter uma bomba de informações hoje, rede social, a gente tem muita informação, ainda assim falta bastante. Então, essa questão de entender que o doce não é só o pirulito, o chocolate, a bala, mas aquela criança come iogurte todos os dias, o suco de caixinha, a bolacha, o próprio pão. Então, entender que a sacarose, que o açúcar não está inserido só nesses alimentos que a gente chama de doce, né? Sim. Então, e é tudo assim, eu acho que a maior dificuldade é essa mudança de hábitos. Porque para tu mudar o hábito de uma criança, da alimentação de uma criança, tu precisa mudar o hábito dos pais, dos avós, da família que está inserida. Então, com certeza, a maior dificuldade, eu acho que de também conseguir controlar essa questão da cárie é controlar toda uma mudança de hábito que a família tem que ter para poder diminuir o consumo desenfreado de açúcar, alimento ultraprocessado, que, infelizmente, apesar de a gente ter essa consciência hoje, ainda é em larga escala, né? Então, podemos dizer que acho que um dos grandes desafios da saúde bucal é a cárie. Com certeza. Com certeza, assim, é a doença mais prevalente que a gente mais vê e que ainda tem esse pensamento de
ai, mas é dente de leite. Então, por profissionais, às vezes, sabe? Eu já vi profissionais instruírem os pais, não, espera cair, espera trocar, é assim mesmo. E aí não entende que é todo um processo, é a saúde da criança, apesar de ser a boca, os dentes, a gente chama de doença cárie, porque é uma doença que afeta toda uma questão de saúde mesmo. E tem algum impacto esses cuidados, podemos dizer, a falta desses cuidados, as cáries, depois para os dentes permanentes ou não? Caiu o dente, ok, tá tudo certo, vem os dentes novos, livres dessas doenças. Tem uma questão de perda precoce de dente de leite. Então, hoje a gente sabe que se a gente perde um dente de leite precocemente, a gente tem, consequentemente, um desequilíbrio na face, um desequilíbrio na posição dentária, esse dente permanente não consegue nascer da mesma maneira. A gente tem infecções hoje e quando a gente tem uma cárie muito, assim, afetada, que afeta muito um dente, a gente tem infecções onde chega a inchar o rosto da criança. Tem toda a questão psicológica envolvida, às vezes por uma questão estética também no dia a dia. Então, tudo afeta a mastigação, afeta a qualidade de vida. Então, são consequências não só momentâneas daquela criança, por conta da dor, por conta da estética, por conta da mastigação que fica alterada, mas são consequências após perder aquele dente precocemente por causa da cárie. E aí a gente tem todo um desequilíbrio no desenvolvimento daquela criança. E uma dúvida, né, que pelo menos surge, existem questões que falam que não atrapalha, a questão da chupeta, a questão de mamar no peito por muito tempo e de isso vir a prejudicar os dentes, né, a estrutura bucal. Isso realmente acontece? Quais são as orientações? Porque muitos pais às vezes tentam não dar a chupeta para a criança. Mas chega um momento que a chupeta vence, né? É difícil. E eles precisam para ajudar a controlar ali a situação. Quais são as orientações? Se os pais dão a chupeta, até qual idade dar? Assim, ó, a gente tem hoje uma odontopediatria muito... que graças a Deus essa filosofia vem crescendo, que é uma odontopediatria além dos dentes, sabe? Que é o que eu reforço muito no consultório. A gente vem olhando respiração, fala, deglutição, muito além de só olhar o dente, sabe? Porque o profissional, o odontopediatra, ele é responsável pelo sistema estomatognático da criança, que é desde língua até lábio, até céu da boca, até a maneira que a criança respira, que a criança fala. Então, quando a gente conversa sobre hábitos, seja chupeta, mamadeira, entra muito nesse olhar ampliado, que a gente tem que entender e muitas vezes conversar com os pais que aquilo não afeta só dente, aquilo afeta toda uma questão de posição de língua, consequentemente a posição da língua afeta na respiração da criança, afeta na fala. Então, a gente sabe que hoje qualquer momento que tu usar chupeta e mamadeira vai ter um prejuízo. Independente se for aquela chupeta ortodôntica, que não existe, qualquer chupeta mais barata, mais cara, tem um prejuízo. Só que é muito de acolher, sabe, os pais e abraçar e entender, porque uma coisa que eu reforço muito no consultório, nenhum pai, nenhuma mãe faz pensando no mal da criança, Com né? certeza. Então, a gente sempre tenta abraçar e entender o que levou aquela criança a usar aquela chupeta, aquela mamadeira, como que a gente pode ajudar. Teve uma mãe, um tempo atrás, que me falou, doutora, tu vai me dar uma bronca, mas ela usa chupeta. Eu falei, jamais vou te dar uma bronca, eu preciso entender por que ela tá usando. E às vezes os pais falam, é que esse dentinho tá ficando torto. Daí tem que dar essa informação de não é só o dente, a respiração dela tá sendo alterada, a posição que a língua dela tá sendo alterada. Então, são várias consequências para a vida daquela criança que às vezes os pais nem sabem. Os pais nem sabem que tá prejudicando tanto. Então, a gente tenta abraçar, acolher e juntos tentar achar uma solução para poder que o impacto seja o menor possível, sabe? E daí a gente retorna ao ponto inicial nosso. A importância dessa orientação, dessa conscientização. Exato. Porque a gente tem, como você falou, tem muitas informações ao nosso alcance. Mas, às vezes, a gente é meio leigo em entender aquela informação porque não é da nossa alçada, do nosso conhecimento, né? Então, por mais que eu seja da área da saúde, a parte bucal não é minha especialidade. Então, a gente precisa buscar esse conhecimento, essa orientação. E até um ponto que me chamou a atenção quando você falou dessa conscientização no pré-natal, né? Antes, né? Retornando a esse ponto, algumas colegas minhas tiveram dificuldade da criança pegar o peito,
né? Não Sim. conseguia mamar. E elas ali sofreram por alguns dias, até que pegaram uma consultoria De amamentação. de amamentação, que eu vi que é uma especialidade sua também, né? A parte de consultoria. Eu faço a parte de consultoria, mas eu faço na parte odontológica. Então, eu fiz um curso que é associado para quando a gente fala um pouco sobre amamentação, o freio, quanto a língua impacta na amamentação, para poder ajudar nessas consultas. E daí, a gente entra associado à odontopediatria, já a consultoria de amamentação, para poder auxiliar nessa fase. Legal. Que é difícil, muitas vezes. Né? Exatamente. E nisso, ao longo dessa consultoria, eles verificaram que era questão do freio, né? Acho que deve ter algum nome científico, um nome técnico, né? Mas sabem que era o freio, precisou fazer a cirurgia. A criança ali com poucos dias de vida. Como que é isso e o quanto isso atrapalha? Até pra gente deixar isso como um alerta pros pais. Assim, a gente tem hoje a odontopediatria com 2 fatores importantes na amamentação. Primeiro que a amamentação ela é a grande responsável por todo o desenvolvimento crâniofacial da criança. Então, naturalmente, o bebê nasce com o queixo para trás, nasce sem queixo. Isso é uma coisa natural do desenvolvimento para a criança passar no canal do parto. E esse queixo ele vai se desenvolvendo com a amamentação, porque a criança faz força nos músculos e é assim que vai desenvolvendo. Então, a amamentação, além de todos os benefícios que a gente sabe, de questão nutricional, questão do laço entre mãe e bebê, ela tem também essas super vantagem e super auxílio de fazer a criança desenvolver corretamente. Então, o primeiro ponto de partida da amamentação e da odontopediatria é isso. Assim, a gente vê que a amamentação realmente faz com que tudo cresça da melhor maneira possível. E aí, o segundo ponto entra a questão da língua. Para a criança mamar, ela precisa extrair o dente da mãe com a extrair o leite da mãe com a língua. E aí, o que acontece? Se ela tem aquela língua presa, a odontopediatra mais a fono vão auxiliar da gente diagnosticar anquiloglossia, que a gente chama, né, que tem a língua presa. E aí a gente liberando essa língua ajuda muito na questão da amamentação. Então a gente tem muito relato de desmame precoce ou de dificuldade na amamentação por conta desse freio que segura e limita esse movimento da língua. E aí a fono nos auxilia, a gente faz o diagnóstico, faz a frenectomia ou frenotomia, que é o nome desse procedimento, né, que eles chamam de pique da língua, mas é uma frenotomia, uma cirurgia, libera essa língua e aí a criança consegue mamar da melhor maneira possível, com óbvio auxílio da fono, da consultora de amamentação. Então, olha, gente, a importância dessa orientação, porque às vezes os pais, né, já vi alguns casos de estarem sofrendo porque a criança não consegue mamar, chora porque tá com fome e não consegue, e é um processo até que, tipo assim, simples, né? Que pode ser muito bem tratado de uma forma tranquila. E daí isso que a gente sempre entra nessa questão de ver a criança sempre como um todo, que a fono, a consultora de amamentação, fazem diagnóstico, encaminham, e a gente tem muito, assim, recebe muita criança com 3, 4, 5 anos que, ela não conseguiu mamar, e daí quando a gente vê, tem o freio, e daí poderia ter feito, poderia não ter ocorrido aquele desmame precoce, sabe? Sim. Então, é tudo é tudo casado, tudo uma coisa vai levando a outra. E acaba indo pra fórmula, que a fórmula é cara, tem um custo. Então, não tem os mesmos benefícios, não né? Tem, exatamente. Mas aí a gente sempre tenta também acolher essas mães que não conseguem amamentar, que passaram por aquela dificuldade. E é um momento super difícil e delicado. E quantos mais profissionais conscientes disso a gente tiver, maior o apoio, maior, assim, o incentivo à amamentação mesmo. E quando, né, deve levar a um odontopediatra? Em qual momento da fase da criança? Você comentou lá no pré-natal, já tem a orientação, mas em que momento realmente hoje os pais têm levado esse conselho? Tem aumentado muito quanto mais nova a criança, no primeiro dentinho, e o odontopediatra. Graças a Deus isso aumentou e essa frequência vem acontecendo. O correto é exatamente entre esse primeiro ano de vida, quando nascem os primeiros dentinhos, para receber toda essa orientação, para a gente conversar com os pais. E assim, o que eu mais converso com os pais não é nem questão de orientação, é questão da criança ir desde pequena e se acostumar com aquele ambiente. Porque a primeira consulta não vai ser tão fácil, vai ter choro, porque é a maneira que o bebê se comunica, né? Então, e na segunda a gente melhora, e na terceira melhora, para que se um dia... Esperamos que não, mas se um dia precisar de um procedimento mais invasivo, aquela criança está acostumada com o ambiente, ela sabe quem é que vai atender ela, o lugar que vai atender, que aquilo não é desconhecido, e o tratamento se torna muito mais fácil. Então, isso também influencia muito no medo, né?
essa consulta periódica, sabe? Trazer a criança, deixar a criança à vontade naquele lugar. E como deve ser o preparo dos pais para levar essa criança até um consultório? Porque muitas vezes, eu falando, né, professor da área de saúde, eu vejo que às vezes os pais usam como até uma ameaça. Eu vou te levar para te dar uma injeção. Uma injeção. Então, às vezes eles usam isso até que a criança chega meio aterrorizada. Meu Deus, Sem né? nunca ter ido no dentista. Exatamente. Isso. E eu lembro quando eu era criança, em alguns momentos eu ia, aquele barulho da nossa vida, aquilo me espantava, né? Como que os pais podem acolher, orientar as crianças para que quando vá seja menos sofrimento para elas, né? Em primeiro lugar, aquilo que a gente conversou do quanto mais cedo melhor, porque a criança cresce naquele ambiente. E em segundo lugar, eu falo muito isso para os pais, que parece óbvio, mas o diálogo é muito importante. Tu sentar com a criança, explicar como que vai ser. A gente usa muito, eu falo muito para os pais pré-consulta. A gente tem um Instagram que tem a clínica, que tem o atendimento, a gente sempre faz vídeos, assim, que a gente pode, fotos de crianças felizes naqueles locais, usar esses recursos audiovisuais que a gente tem tanto e mostrar para as crianças o ambiente, quem que vai atender, como que vai atender, olha essa criança que legal, olha ela sorrindo naquele ambiente. Então, é um diálogo e é uma preparação. E, obviamente, a gente tem vários vídeos, hoje jogos, aplicativos, que também ajudam nessa questão da saúde bucal, da criança se interessar por aquilo. Mas eu acho que o principal ponto, apesar de muito de óbvio, né, é a questão do diálogo com a criança. E qual que é o papel hoje da odontopediatria? Porque para mim até é uma palavra até que nova, porque a gente ouve falar o dentista, né? Isso. Mas odontopediatra. Hoje, o papel do odontopediatra, na minha visão, que é o papel que deveria ser de todos os odontopediatras, é ver a criança como um todo. Entender se aquela criança, além do dente, porque quando a criança entra pelo consultório, a gente não olha só, esse é o dente que tem cárie que eu preciso tratar. É tentar entender como a criança está respirando, como a criança está dormindo, como a criança está falando, porque tudo isso faz parte. A posição da língua da criança afeta na respiração. O céu da boca da criança afeta na respiração dela, na maneira que ela dorme. Então, tudo um sistema interligado, sabe? Então, se uma criança é respiradora bucal, por exemplo, um exemplo prático, ela é respiradora bucal, ela não dorme direito à noite, porque uma criança que respira pela boca não dorme da melhor maneira, ronca, baba no travesseiro, dorme com a boquinha aberta. Ela, consequentemente, pode ver, gente, quando você não dorme bem, o teu dia não é o mesmo. Então, a criança não consegue ser tão produtiva ao longo do dia e o desempenho na escola cai. Então, é uma coisa ligada à outra. Então, eu preciso, de repente, encaminhar essa criança para um otorrino para ver a questão da respiração, preciso encaminhar para fono para ver a questão da posição da língua e vamos conversar com um psicopedagogo para ver o desenvolvimento na escola. Então, esse olhar da odontopediatria além do dente é muito novo, mas é muito necessário. Toda semana, a gente encaminha paciente para otorrino lá no consultório. Toda semana a gente conversa sobre crescimento do céu da boca, sobre língua, conversa com a fono, porque esse olhar é importante e esse olhar, quanto antes a gente fizer, melhor. Eu sempre dormi com a boca aberta quando criança, mas eu nunca tive essa orientação, talvez até por uma negligência, se a gente for ver, dos dentistas, de perguntar essas questões, né, de fazer essa pergunta. E quando, em uma certa idade, aquilo começou a me incomodar, né, porque eu acordava com a boca seca, extremamente seca, né, aquilo começou a me incomodar, até que eu fiz... Fui no otorrino, o otorrino falou que eu estava com desvio de septo, a gente fez a cirurgia para normalizar isso. Então, a gente vê aí a importância dessas orientações, desse atendimento como um todo, né? E desde pequeno, exatamente. E desde pequeno, não é só ir no dentista, né? Ver eles têm cárie, não tem, né? Mas sim esse olhar como um todo. E é muito engraçado, assim, que às vezes os pais pensam, nossa, por que ela tá perguntando como que ele tá dormindo, sabe? Por que ele tá perguntando como que se ele dorme de boca aberta, se mastiga de boca aberta? Mas é porque tudo é interligado, sabe? Tu poder pensar no desenvolvimento dessa criança, porque a respiração mexe completamente na qualidade de vida. E tu poder intervir naquilo, pensar naquilo pra criança
crescer de uma maneira... Tudo que tu pode, assim... somar na qualidade de vida da criança também é nosso papel. Não é só porque eu sou dentista que eu vou olhar só o dente. Eu tenho profissionais ao meu lado que eu posso encaminhar, que eu posso falar, olha, a gente precisa fazer isso aqui, essa criança está precisando disso. A gente entra com a parte ortodôntica para também ajudar em manter espaço, em liberar um pouco a passagem do ar. Então, todas as coisas interligadas que ajudam a criança a melhorar a qualidade de vida dela. E sabe que me vem agora, né, que isso é estranho por parte dos pais, como você disse, né? Por que perguntar isso? Mas se a gente for ver, anos atrás, a pessoa ia naquele médico, era um médico que via tudo, né? Via os olhos, garganta, ouvido, nariz, coração, era tudo. Era o médico da família que dizia. E isso, com o tempo, infelizmente, a gente foi perdendo esse profissional que olhava o todo. E hoje, novamente, a gente vem retornando com alguns profissionais e que isso eu vejo como algo excelente de ter um olhar integrado, de ter um olhar como um todo. Por quê? Por exemplo, no meu caso, eu ia no médico, ia no dentista, mas assim, em nenhum momento alguém me perguntou sobre respiração. E pra mim que aquilo era normal, né? Porque eu nasci há quanto tempo, né? Se acostumou dessa maneira. Se acostumou. Até que em um determinado momento aquilo incomodou. Então, se a gente consegue atender já no primeiro momento o quanto aquela criança evita de sofrer, de levar aquilo para a vida, e tudo aquilo que a gente educa quando criança, a gente consegue com certeza uma melhora ao longo da vida, porque costume é hábito também que a gente acaba tendo, né? E você mudar um hábito de uma pessoa que já tem a partir de uma determinada idade é muito difícil, né? É difícil, e também tem toda uma questão assim, a criança ela tá em desenvolvimento, então a gente sempre fala que o melhor momento pra gente pensar em tratar pra gente é quando ela tá em desenvolvimento. Então a gente tem um desenvolvimento ósseo, é fácil modelar uma criança de 7, 8 anos, uma coisa que tu não consegue com um adulto, sabe? Quando a gente tem um crescimento que a gente fala do céu da boca, vertical, a gente tem uma diminuição na passagem de ar. E se a gente não trata isso agora, futuramente vai ser um adulto que não vai conseguir respirar da melhor maneira possível. Então, é tudo da gente ter esse cuidado e esse olhar. E graças a Deus eu tive na minha vida professores excelentes que sempre me colocaram nesse caminho. Tu é odontopediatra, mas a tua função é olhar o desenvolvimento da criança como um todo. Nem que tu não vá interferir e tratar isso, mas tu tem que saber encaminhar. Tu tem que saber para quem falar. Para se poder direcionar, né? Exatamente. E que hábitos, cuidados, seja de alimentação, bucal, a gente pode deixar aqui como orientação para os pais? Assim, depende da idade e depende do desenvolvimento da criança. Então, o padrão de escovação, falando de escovação, padrão de escovação, escova de cerda macia, eu indico a escova infantil até a adolescência, porque a escova infantil ela é menor, então para um adolescente, uma criança que está aprendendo a escovar, chega em lugares que a escova adulta não chega, sabe? Então, pasta com flúor sempre, e sempre fazer essa escovação com aquilo que a gente conversou, do equilíbrio entre açúcar e escovação da criança, sabe? O enxaguante bucal, que, por incrível que pareça, me perguntam muito isso na criança. A criança precisa saber cuspir para poder usar enxaguante bucal. E eu sempre uso como se fosse... É um perfume que a gente fala. Não tem benefício, sabe? É só uma questão de um perfume da criança gostar do enxaguante bucal. Mas se estiver atrapalhando a escovação, se estiver sendo trocada o enxaguante pela escovação, aí tem que remover da criança. Mas a maior, assim, acho que a maior orientação de todas é sempre buscar esse equilíbrio que a gente conversou desde o começo. Certo. E temos alguma dica que a gente pode deixar para os pais? Acho que a maior dica, assim, não só para os pais, mas é uma visão profissional. Acho que sempre tentem procurar um profissional que olhe a criança como um todo. Acho que isso foi o que a gente mais conversou, né? De olhar a criança... a fala, a respiração, o desenvolvimento, a qualidade de vida, tanto dentro da odontopediatria quanto dentro de outros especialistas, sabe? Buscar profissionais que consigam ter esse olhar integrado e cuidar da criança como um todo. Eu acho que isso faz total diferença na vida, na qualidade e no crescimento de uma criança. Então, vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, porque agora o nosso podcast é Spotify e no YouTube também. Aqui a gente deixou várias dicas com a doutora Júlia, várias orientações. Então, se tá ali com o bebê, né, tá gestante, busca já todo esse aconselhamento, toda essa orientação
para que você possa seguir essas dicas ao longo quando a criança nascer, ter os primeiros dentinhos, até mesmo ao longo da amamentação, né? Viu algum sinal, alguma, né, que a criança não está mamando corretamente, já busca esse auxílio, essa ajuda, primeiros dentinhos, a questão da escovação. A escova ali, ela tem média, alta, durinha ali ou não? É uma maciez única, podemos dizer? Não, ela tem vários tamanhos, assim, quanto menor a cabeça, menor a idade. Então, a escova é menorzinha para os primeiros dentinhos e vai aumentando. E a maciez dela? Depende da marca. Tem marca que tem as cerdas mais durinhas e marcas que tem as cerdas mais macias. Tem alguma orientação? Em relação à marca? Assim, eu gosto bastante da Colgate, daquela linha da Tandy, que eu acho que é bem especialista para criança, sabe? E agora surgiu no mercado uma marca Cass, o nome. Eu sempre posto no Instagram ali nas redes sociais. Eu vi que chegou na clínica de vocês. Isso aí. A gente tem uma lojinha na clínica, então a gente sempre busca comprar o que a gente indica, né? Que eles também são uma marca que vem trazendo cada idade, cada escova para cada idade, sabe? Que daí os pais conseguem se achar facilmente para poder fazer a escovação das crianças. Legal. Então aí, dicas de escovação, dicas de alimentação, a importância, a questão de cárie, que são todos os cuidados. Então temos aí várias dicas. O Biolag é parceiro da Clínica Apego. Então é um prazer ter você aqui hoje. Agradeço imensamente. Trouxemos aqui várias dicas, várias orientações. Muito obrigado pelo seu tempo. E, gente, precisou, busca atendimento com especialista, com profissional capacitado. Muito obrigada, eu que agradeço.